Já teve aquele dia que tu se olhou no espelho e pensou assim, meu Deus, como é que essa barriga tá inchada desse jeito? O que que eu fiz pra minha barriga tá inchada desse jeito? E aí tu não sabia o que que tinha feito pra barriga tá daquele tamanho, né? Nada justificava a barriga tá daquele tamanho. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? São alguns erros que a gente comete e que a gente nem percebe, a gente não sabe. Ninguém fala sobre isso, né? Todo mundo fala muito sobre dieta e exercício, mas ninguém fala sobre esses erros que eu vou te pontuar aqui a partir de agora, tá certo? Meu nome é Carolina, tá? Eu sou especialista em reabilitação da diástase e também habilitada a hipopressivo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a barriga aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a barriga aqui. Essa barriga que às vezes tá linda, maravilhosa e tem dia que parece que ela acordou chateada com a gente, né? Então vamos lá, sem maiores delongas, aqui nesse canal, como já é de costume, a gente vai pontuar. E eu vou pontuar uns 5 erros, tá? Que eu vejo que ainda são muito comuns da gente cometer e é difícil, sabe, fazer esse voltar um pouquinho para pensar assim, a gente às vezes esquece do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer, tá? A gente não se percebe também. Então, o primeiro erro que a gente comete aí, eu vou chamar de erro, tá? Mas enfim, o primeiro erro que a gente comete aí é a má postura. Seja ela aquela postura curvada para frente ou seja aquela postura muito empinada para trás. Todas as duas posturas, elas aumentam o volume, elas aumentam a tua barriga, tá? Tem uma tendência. E aí, se a gente começar a praticar essa má postura diariamente, e lembra que pode ser qualquer uma das duas, tá? A gente acaba aumentando essa circunferência do abdômen. As duas, né, eu ia dizer que uma delas, mas as duas faz aquela barriga que parece de grávida, sabe? Aquela barriga de 4 meses. Uma porque tu joga muito peso aqui e esse abdômen tende a ir para frente, né? Porque tu achata o teu tronco e esse abdômen tende a ir para frente junto com órgãos, com a musculatura. E outra é porque tu faz empina esse bumbum para trás e a barriga também tende a ir para frente para poder gerar equilíbrio desse corpo, desse tronco principalmente. Então ela acaba indo para frente para poder gerar esse equilíbrio, tá? Então, o primeiro erro aqui que a gente comete é não observar, não reparar na postura, tá? E é comum também escutar, e agora eu venho com a minha fala de professora, né? É comum a gente escutar assim, menina, minha barriga aumentou e meu bumbum achatou, olha isso. Eu já escutei isso algumas vezes. E aí eu pego, dou uma corrigida, às vezes por vídeo, às vezes presencialmente, dou uma corrigida e digo assim, olha o que está acontecendo. Claro que a barriga não vai ficar chapada, o bumbum não vai ficar durinho imenso, mas é só reposicionar ali rapidinho no lugar e a pessoa já, opa, é mesmo. E aí fazer o caminho de volta, sabe? Desaprender aquela postura para ter uma postura mais ereta, mais neutra, que deixa tudo no lugar, que dê espaço para esses órgãos se reposicionarem ali corretamente e fique tudo no lugar, tá? A segunda coisa que a gente faz comumente é, como é que eu posso dizer? Por onde é que eu posso começar? Uma é não ingerir água na quantidade ideal, tá, pra gente? E a outra é ter uma alimentação pobre em fibra. O que que resulta isso? Resulta no intestino muito lento, muito parado. Então, assim, mulheres que ficam aí 3, 4, 5 dias, às vezes até 14 dias sem ir ao banheiro fazer cocô. Então,
e daí vem o termo enfesada, né? Ela fica ali com aquele intestino cheio de fezes, se alimenta mal, o corpo fica absorvendo e reabsorvendo coisas, né? Não vou dizer que são nutrientes, mas daquele bolo fecal, tá? Que era para ser eliminado, o corpo já preparou ali tudo para eliminar, e aí pelo fato de tu não conseguir eliminar, porque não consegue fazer esse mecanismo, né? Não tem as fibras necessárias, não tem a hidratação necessária para poder eliminar. Ele fica ali aproveitando e reaproveitando, absorvendo e reabsorvendo o que aquele bolo fecal ali está preparado para jogar fora, tá? Então traz toxina, traz mais retenção para esse corpo. E aí um dos primeiros lugares que sofre é o abdômen, tá? E a barriga. E até porque tu tem que pensar assim, são várias camadas, né? Então eu tenho a pele, eu tenho o músculo, eu tenho os órgãos, eu tenho mais órgãos, eu tenho coluna e tenho pele de novo. Então todas essas camadas sofrem quando eu tenho uma alimentação pobre em fibra e me falta uma hidratação adequada, tá? O bolo fecal, para não ficar ressecado, para não machucar, ele precisa também estar ali com essas fibras e essa água balanceados para que ele também possa sair de uma forma assim tranquila, sabe? Sem maiores esforços. E isso é uma coisa que eu percebo muito no hipopressivo, tá? Quando a gente começa a praticar, mesmo que só os 5 minutos, a gente começa a perceber a facilidade de fazer o número 2, de defecar, tá? Às vezes tu vai ali no banheiro só para fazer um xixi e opa, já vem o cocô. Muitas vezes eu tenho alunas que muitas vezes têm muita dificuldade e começam a regularizar, muitas vezes não, normalmente, né? Eu tenho alunos que têm alguma dificuldade normalmente e que começam a regularizar a partir do momento que começam a praticar o hipopressivo. E aí o intestino vira um reloginho, porque ele faz um caminho, faz um novo aprendizado, né? Esse caminho de um novo aprendizado através dessa prática. Então, assim, para tu ver, minimamente invasivo, né? Na verdade, nada invasivo, ainda te deixa com a barriga mais sequinha e te leva para o banheiro mais vezes, todos os dias e ainda de forma regular, sabe? Assim, naquele mesmo horário, tranquilo, sem muito esforço, sem sofrimento, tá? Porque eu sei que tem mulheres que sofrem muito e aí a ideia aqui do hipopressivo, né? É que você se torne regular e que não sofra mais, tá bom? É para isso também que ele funciona. Bom, falei da postura, falei da má postura, falei do intestino, né? Falei da questão da alimentação também. E agora eu vou falar da ativação, né? A gente não tem um hábito mais. Eu não sei se vocês são da mesma época, talvez sim, talvez não, né? Talvez um pouco mais velhas, na minha idade, ou um pouco mais novas. Mas antigamente se falava muito assim, anda reto, menina, ombro para trás, peito para frente, bunda para trás, encolhe essa barriga. E quando as nossas avós, as nossas mães diziam, encolhe essa barriga, automaticamente a gente encolhia fazendo aquela ativação muscular, né? Então, hoje em dia, isso entrou em desuso, né? Muitas mulheres têm realmente essa musculatura muito enfraquecida, principalmente aí depois de gestação, de 1 ou 2 gestações, ou até mais, né? Tem essa musculatura, como é que eu posso dizer, enfraquecida, e elas não conseguem fazer essa comunicação, não conseguem ativar ou não percebem essa ativação. E aí é interessante que continue fazendo essa ativação, né?
trazendo esse abdômen para dentro e para cima. Eu sempre digo, não é só para dentro, é para dentro e para cima que eu vou puxar esse abdômen. E não é para parar de respirar, tá? Não é para parar de respirar de jeito nenhum. Aqui no canal tem vídeo falando sobre essa ativação, essa respiração com ativação profunda, que a gente pode fazer ao longo do nosso dia em várias situações, tá? Do nosso cotidiano, não só quando a gente está fazendo exercício, dirigindo, lavando uma louça, acordando, fazendo xixi, tomando banho, brincando, enfim. Seja lá qual for a tua atividade que tu estiver fazendo aí, tu pode estar fazendo essa respiração com ativação profunda, e aqui no canal tem vídeo explicando como é que é, beleza? Eu já falei de 3, né? Quarta situação que a gente erra, né? Provoca erro aí e que a gente acaba ficando com essa nossa barriga inchada. É a respiração pela barriga. Uma respiração curta e pela barriga, ou seja, duplamente errada, né? Duplamente errada essa respiração, tá? Eu costumo dizer que quem respira pela barriga tem barriga. Então, eu não poderia falar outra coisa porque realmente é verdade, né? Quando eu respiro pela barriga, eu fico ali fazendo um movimento de vai e vem e eu deixo o meu abdômen fraco, sem ativação, né? E fico fazendo esse volume, inflando, né? Imagina assim um balão, né? Desses que a gente compra aí no supermercado para poder fazer festa em casa. Se tu pegar esse balão, imagina só, se tu pegar esse balão, enche um pouquinho, esvazia, enche um pouquinho, esvazia, enche um pouquinho, esvazia, tu vai perceber que dali um tempo desse sopra, esvazia, aquele plástico dele, aquela membrana dele vai estar enfraquecida, vai estar flácida, né? Ele chegou durinho na tua mão e aí tu começou, enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia, e aí aquele balão ele ficou murcho, né? E assim também a gente pode fazer ali uma associação com a nossa barriga também, tá? A gente fica respirando pela barriga e aí a barriga tende a ficar mais flácida, mais fraca, sem a ativação muscular correta. A gente tem músculos super potentes, né? Não é só um músculo, é um conjunto de músculos super potentes, músculos muito profundos, que inclusive estão ali muito conectados com a nossa coluna, né? Que trabalham essa parte da nossa estrutura, tá? E a gente não ativa eles. Então, o pessoal de antigamente, tu pode perceber, mais reto, né? Com uma postura melhor. E a gente andando aí toda curvada de qualquer jeito, com o abdômen solto, sem ter essa preocupação com essa ativação. Então, dá uma olhadinha, tá? No vídeo que tem aqui, eu não vou me estender muito em relação a ele, porque eu também quero que tu aprenda do zero, sabe? Aprenda o completo que eu deixei aqui no canal para ti. O quinto e último, eu vou te falar que é sobre o que eu falei um pouquinho antes, quando eu mencionei a questão do intestino lento. É a retenção de líquido, né? O que acontece quando a gente bebe pouca água, tá? O nosso organismo, ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Então, assim, como tu vem ali bebendo pouca água, ele não tem ideia se tu vai beber de novo, quando é que tu vai beber de novo, ele acaba retendo aquela água para ele poder trabalhar. Então, acaba que ele armazena aquela água onde? No teu corpo, sabe? E aí, essa retenção nada mais é do que pouca ingestão de água. Quanto mais água eu ingerir, melhor o meu corpo funciona e menos retida, menos inchada eu fico, sabe? Então, beber água,
comer mais fibra, caminhar mais, fazer mais exercício também, né? Para ativar essa minha circulação e essa minha oxigenação, também vai melhorar todo esse volume, toda essa barriga, entende? Então, assim, não fica sem tomar água, isso é uma coisa assim, básica, tá ali na base da nossa pirâmide, sabe? Beber água, se hidratar, quantidade necessária. Ai, Carol, não sei quanto é que eu devo tomar de água por dia. Multiplica 35 vezes o teu peso atual. Vai dar a quantidade em litros do quanto tu precisa tomar de água. Ai, meu Deus, eu não sei fazer essa conta, isso é muito complexo para mim, eu vou esquecer. Então, não tem erro, minha querida. Tome 2 litros de água por dia. Se tu transpira muito, se tu mora num lugar quente, se de repente tu faz muito exercício, aumenta esse volume de água, essa quantidade de água, sabe? Eu não gosto de água. Não é sobre isso, é sobre a tua saúde, é sobre o teu bem-estar, muito além da estética, sabe? Pensa assim, se tu não tá gostando da estética do teu corpo, se tu tá vendo que a estética do teu corpo, né, não tá o ideal, a barriga tá grande, de repente o cabelo tá ralo, a pele tá sem viço, tá cheia de celulite, a pele tá opaca, né, sem brilho, né, eu já falei sem viço, sem brilho. Que tal olhar para dentro, ficar pensando como é que tá também funcionando dentro esse teu corpo, né? Porque se fora ele tá espelhando isso, imagina como é que não tá dentro. Então, toma água e eu não sou acostumada a tomar água. Vai começando a tomar, vai começando a se acostumar. Espreme um limãozinho, bota uma hortelã, sabe? Vai tomando água e vai pensando, vai internalizando que aquilo tá te fazendo bem. Também não adianta tu tomar água, minha garrafa tá aqui, eu já sei que essa daqui foram 3 dessa hoje e mais água no copo, à vontade. Imagina tu tomando água e pensando, né, que aquela água tá te hidratando, tá te fazendo bem, o teu corpo tá recebendo bem essa água, entende? E vai fazendo esse movimento, também tudo é uma desconstrução, quer dizer, tudo que eu tô te falando aqui hoje é para tu pegar e pensar assim, ok, eu vim até aqui com essa informação, eu vou ter que dar uns passinhos para trás para poder aprender um novo caminho, para poder construir um novo pensamento a respeito desse meu erro que eu estava cometendo e que eu não vou mais cometer. Então, beber mais água, comer mais fibra, melhorar a postura, respirar pela tua caixa torácica, por onde tu precisa respirar, né? Um aparelho respiratório aqui, um sistema respiratório, pulmão, diafragma, tudo aqui, e aí tu respira por onde? Pela barriga. Como isso, né? Então, beber mais água, comer mais fibra, respirar pelo lugar certo, manter tua postura, sabe? Melhorar teu intestino, não estar mais retida, ser sim uma Maria Mijona, sabe? Ser sim uma Maria Mijona para poder fazer o quê? Fazer com que esse corpo todo melhore bem. E eu tenho certeza absoluta que a tua barriga vai responder positivamente, na verdade, negativamente, né? Porque ela vai ficar mais lisinha, mais chapada. E tu vai perceber também, não só a barriga, mas o teu corpo todo respondendo muito bem a todos esses caminhos que tu desconstruiu para construir novos. Tá certo? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. E se de repente tu sentir que deve começar a praticar uma atividade física, aqui no canal tem vídeo de treino de 5 minutos de hipo. Começa pela barriga, tu vai ver grandes melhorias. Tá bem? Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.